A imensa maioria das pessoas vai lá no médico quando está sentindo todos esses sintomas e ela vai falar o quê? Pensa em alguém que está deprimida e está sentindo toda essa aflição, esse desespero, esse não dormir à noite, ativação noturna, que é tudo para ontem, aflita, inquieta. Ela vai chegar no médico e vai falar assim: doutor, eu tô muito o quê? Deprimida e qual que é a palavrinha que a pessoa vai usar? Eu estou deprimida e ansiosa. É isso que ela vai falar. Porque, de maneira geral, as pessoas conhecem essas sensações como ansiedade. É isso que elas vão descrever. 100%. 100% das pessoas, quando sentem uma depressão mista, chega para o médico e fala o quê? Eu estou muito ansiosa. Eu estou muito ansiosa. Por quê? Porque a pessoa imagina que o pensamento acelerado, que a inquietação física, que não conseguir dormir à noite, isso é ansiedade. Ou ansiedade estressada, ansiosa. E aí, ferrou, com perdão da palavra. E aí, ferrou completamente. Por quê? Porque a pessoa vai lá, fala para o médico que está ansiosa e deprimida, e o que é que o médico faz? Se está ansiosa, está deprimida, eu vou passar antidepressivo. Essa é a ideia. E qual que é a principal causa de episódio misto que existe? Antidepressivos. Antidepressivos são a principal causa de depressão mista. E aqui está a grande pegadinha. E está aqui mais uma prova de por que é tão importante você conseguir diferenciar quais são os sintomas, de você ter conhecimento. Porque bipolaridade é algo que é complexo, tem vários tipos, tem várias formas de manifestar, tem várias formas de ser bipolar, várias fases diferentes. E quem que é o maior interessado em saber sobre isso? Conta aí para mim. É o Renato que é o maior interessado em saber? Quem é o maior interessado em saber sobre isso? Você. Você é o maior interessado. Por quê? Porque eu preciso reconhecer esses sintomas para evitar crises mais graves. Eu preciso reconhecer esse sintoma para eu não chegar lá e falar que é ansiedade, quando na verdade é depressão mista, e o médico me passar um remédio que vai me piorar ainda mais, que eu vou subir pelas paredes. Quantas vezes isso aqui acontece? Quantas vezes isso acontece? A pessoa está numa depressão mista, ela chega lá e fala, eu estou deprimida e ansiosa. Só que o médico não pergunta o que é que você está chamando de ansiedade. Porque essa pergunta é essencial. Se alguém vira para mim e fala assim, eu estou ansiosa, primeira coisa que você vai me ouvir falando, se alguém é meu paciente e está na live, sabe disso. Se a pessoa vira para mim e fala, eu estou ansiosa, a primeira coisa que eu pergunto é, o que é que você está chamando de ansiedade? O que é que você entende por ansiedade? Quando você está falando ansiosa, você está falando de quê? O que você sente que você dá esse nome? Porque a palavra ansiedade significa algo muito diferente para você do que para mim. Porque você não estudou psicopatologia e nem precisa. Isso não é a sua profissão. Deixa que eu faço isso, não tem problema. Só que ansiedade, em geral, para o leigo, para a pessoa que não estudou psicopatologia, é o quê? É essa aceleração, essa inquietação, querer tudo para ontem. Mas isso não é ansiedade. A ansiedade é uma antecipação negativa do futuro. Eu vou fazer uma prova e eu fico pensando, não vai dar certo. Nossa, essa prova não tem jeito, isso não tem como. Isso é uma antecipação negativa do futuro. E eu fico pensando em uma coisa só. É diferente do episódio misto, onde a mente fica muito acelerada e a pessoa até se preocupa. Ela se preocupa com 1000 coisas ao mesmo tempo. Ela deitou lá na cama, a mente não desliga e ela pensa, será que eu desliguei a torneira? Nossa, certeza que amanhã meu chefe vai brigar comigo. Nossa, eu terminei aquela página? Nossa, eu tenho que viajar no outro dia. Certeza que não vai dar tempo de eu pegar meu avião. Olha como o pensamento está pulando
de uma preocupação para outra. Não é uma preocupação, são várias preocupações pulando de um lado para outro. Não só isso, como piora a noite. Ao invés de melhorar, piora a noite. A mente não desliga, fica ativa, fica inquieta. Viu só como é diferente de ansiedade? E aí vem o grande problema que existe. O tratamento para ansiedade, o tratamento medicamentoso para ansiedade, que é antidepressivo, piora e muito se for misto. Quer dizer que é importante o diagnóstico só para dar nome, Renato? Não, não é só para dar nome. É que se eu não dou o diagnóstico correto, o tratamento da ansiedade, que não é a ansiedade, é sintoma misto, vai piorar em muito a depressão mista. Muito, a pessoa vai subir pela parede, é igual pegar a gasolina e jogar no fogo. É isso que acontece quando é acrescentado um antidepressivo no episódio misto. A pessoa está numa depressão mista, aí você vai e dá um antidepressivo para ela, o que é que acontece? Você jogou gasolina no fogo, agora a pessoa está subindo pelas paredes. E aí, a pessoa ainda não veio na live de aquecimento para a Semana da Bipolaridade. Ela ainda não aprendeu que a ansiedade é diferente de sintoma misto. Aí ela volta um mês depois no médico dela e ela vai falar o quê? Doutor, eu continuo muito ansiosa. Aí o médico vai falar o quê? Deixa eu dar uma subidinha na dose do antidepressivo. E aí jogou mais ainda gasolina no fogo. E aí ela ainda não foi na Semana da Bipolaridade, que vai ser dia 2, 3, 4 e 5 do mês que vem. Basicamente, segunda, terça, quarta e quinta. E ela ainda não aprendeu sobre isso. Um mês depois, ela volta e fala o quê? Tô mais ansiosa ainda. Agora eu não durmo, já briguei, tô separando do marido, desfiz a minha sociedade, bati o carro e tô mais ansiosa ainda. Nossa, tá mal mesmo, pensa o médico. Vou aumentar mais ainda o antidepressivo. Aí pronto, acaba com a vida inteira nesse episódio de depressão mista. Tudo porque não conhece a diferença entre ansiedade e sintoma misto da depressão. Isso é comum ou será que é só uma ou outra pessoa que tem isso? Extremamente comum. Muitos e muitos bipolares não fazem depressão pura e sim depressão mista. E a depressão mista está ficando cada vez mais frequente porque por causa do antidepressivo, que às vezes é mal usado. Antidepressivo pode ser usado? Claro que pode ser usado, mas da maneira correta, junto com o estabilizador de humor. Tem a forma correta de usar um antidepressivo. Porém, quando mal utilizado, ou quando simplesmente a pessoa ainda não sabia que era bipolar, então ele chega lá deprimido, a pessoa dá antidepressivo e aí vira depressão mista. Por quê? Entenda a lógica disso daqui. Na depressão pura, o pensamento da pessoa está para baixo, a energia da pessoa está para baixo e o humor dela está para baixo. Quando se coloca um antidepressivo numa depressão pura como essa, o remédio não é capaz de melhorar o humor, mas ele levanta a seta da energia e levanta a seta do pensamento. E você pensa, agora ficou melhor pelo menos. Não, ficou terrível. Porque agora, ao invés de depressão pura, a pessoa passou a ter depressão mista. E ela passou a viver um inferno na Terra. Pela depressão mista. Porque o antidepressivo não foi capaz de elevar o humor. Mas ele elevou a energia, elevou o pensamento.